vai lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 14 em diante. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito. Romanos capítulo 8, do versículo 14 em diante. Se eu estiver falando meio ofegante, é normal. Nós passamos por uma... Eu já tinha passado há um mês atrás por... peguei dengue, né? E é terrível, quem pegou sabe o quanto que é terrível. E há uns 10 dias atrás a gente estava saindo do Covid, a família inteira pegou Covid. Então eu estou com uma certa dificuldade para respirar. E aí quem pegou sabe que fica com uma tossinha, né? E é terrível, eu estou aqui me segurando aqui, mas em nome de Jesus o Espírito Santo vai me capacitar. Então se eu estiver meio ofegante aqui, é por conta disso. Romanos capítulo 8, do versículo 14 em diante. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Vou repetir, hein? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, pelo meio do qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Amém? Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, te louvamos, te damos graça por esse momento, e eu te peço, Espírito Santo de Deus, tenha liberdade, toda a autoridade sobre este lugar agora. Envia os teus anjos aqui agora, Senhor. Nos cobre, Senhor, a Deus, e nos guarda. Que tudo aquilo que vem para roubar a tua palavra eu repreenda agora em nome de Jesus Cristo. Abra nossa mente agora, Senhor. Espírito Santo de Deus, nos dê espírito, ó Deus. Ó Pai, de revelação da tua palavra. Ó Pai, nos dê inspiração através de ti aqui, Senhor. Ó Pai, eu declaro, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor está no controle deste culto, dessa reunião, em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu vou passar um pouco a respeito de uma mensagem. Na verdade, isso está dentro do seminário que a gente fez há um tempo atrás agora. E muitas pessoas foram curadas lá e libertas através desse seminário. Eu escutei muitos testemunhos. Para vocês terem ideia, por exemplo, eu lembro de uma situação de uma mulher que acordou à noite, porque estava posando lá, e ela começou a gritar muito com dor nos rins. E ela teve que ir para o hospital, voltou e ela ainda estava sentindo dor. E durante uma das ministrações, ela viu um anjo, na hora da oração, que parou do lado dela e tocou nela. E as pedras do rim sumiu tudo, né? Então foi uma das coisas assim que aconteceu. Várias pessoas foram batizadas no Espírito Santo. Pessoas foram libertas. Depois me mandaram um testemunho para mim do que aconteceu ali. Então foi algo muito forte que aconteceu nesse seminário. Eu vou estar falando sobre isso, e eu comecei a orar para o Espírito Santo me dar uma continuidade nesse seminário, e ele começou a me ensinar um pouco a respeito dos dons, e eu quero estar compartilhando com vocês aqui. Mas eu quero que vocês entendam algo, né? Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ele deixa claro que para você ser filho de Deus, você precisa ser guiado pelo Espírito dele. E nessa palavra guiado, né, no original no grego, é ser conduzido segurando pelas mãos. É como se fosse um cuidado do pai com o seu filho. Quando ele vai atravessar a rua, o teu filho precisa ser guiado por você, precisa ter um cuidado ali, toda a atenção. Então você pega na mão do seu filho para poder conduzir, passar ali com ele. Ele está dizendo que esse relacionamento entre você e o Espírito Santo precisa ser da mesma forma. De uma forma que você possa olhar para o Espírito Santo e ele possa ver em você algo sobre uma pessoa que está se dispondo a ter um cuidado especial por ele. Então, eu compreendo aqui que todas as vezes que eu não busco o Espírito Santo, que eu não busco isso nele, eu estou sendo uma pessoa independente, eu estou andando com minhas próprias pernas, com as minhas próprias vontades, e eu estou dizendo que eu não preciso, né, desse relacionamento com ele.
Mas ele está dizendo o seguinte, que para você ser filho, você tem que ser guiado. Dentro disso entra muitas coisas, porque dentro disso eu tenho que orar para perguntar se aquilo que eu estou pensando é realmente que o Espírito Santo quer que eu faça. Nós temos a impressão, né, e a gente acaba construindo isso para nós, que nós pegamos uma linha de pensamento e não começamos a olhar para o Espírito Santo e perguntar para ele se isso está certo. Então nós passamos a ser muito críticos, nós passamos a olhar e ser muito independente, achamos que somos autossuficientes em muita coisa, e você vai entender depois com esse relacionamento com o Espírito Santo, que você é dependente dele. Então você é dependente do Espírito Santo, eu preciso ser dependente do Espírito Santo, e isso precisa acontecer, precisa ter uma harmonia, amém? Ele continua dizendo assim, pois vocês não receberam um espírito que escravize. O Espírito Santo, ele não vai te domar. Quantos aqui tem o costume de andar de cavalo ou já andou de cavalo? Levanta a mão. Você precisa ali colocar ele na rédea, não é verdade? Até porque existe aquele tampão que você, não sei como que chama, mas coloca aqui do lado. Como? Tapa. Coloca do lado, por quê? Para ele ficar olhando só para frente. Então quem está em cima, está conduzindo, está levando o cavalo a fazer o quê? Olhar para aquela direção, e ele não olha para outros lugares porque ele tem aquilo ali protegendo para ele poder olhar. Quando ele fala assim que vocês não receberam um espírito que escravize, é que o Espírito Santo, ele não vai te domar. O Espírito Santo não vai te forçar a fazer nada, precisa ter uma harmonia naquilo que você está fazendo com ele. Então precisa ser algo que ele precisa falar com você e você corresponde. Como que o Espírito ele fala conosco? Ele fala no nosso espírito. Depois ele acaba falando aqui, né? O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. Como que isso acontece? Eu nunca vi Jesus. Eu aceitei Jesus, mas eu nunca vi ele. Mas como eu sei que Jesus é real? Porque a palavra de Deus testificou no meu coração e me convenceu. E através dessa testificação no Espírito Santo fez com que eu aceitasse a Jesus. Então eu tenho certeza que a maioria das pessoas aqui não tiveram uma experiência de ter essa visão de ver Jesus. Mas como que é que você aceitou Jesus? Porque o Espírito Santo ele testifica no teu espírito. Ele te convence. Então ele começa a dizer que o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito. É algo que você precisa diariamente compreender e começar a aprender como que é que o Espírito Santo testifica no teu espírito. Você vai começar a compreender da maneira que ele fale, quando ele que está falando. Porque a alma é muito parecida com a voz do Espírito Santo. Tem pessoas que têm o costume de ficar conversando sozinho, né? Eu não sei se você conhece pessoas assim. E nem sempre ela está falando com o Espírito Santo, ela está falando com ela mesma, com a própria alma dela. Ele está te ensinando que você precisa corresponder a essa voz do Espírito Santo. E ele fala que quando você faz isso, você se torna filho e você se torna herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Existem todas as vantagens de você ser filho. Você possa ser herdeiro. Eu tenho certeza que teve pessoas aqui, eu não tive esse privilégio, mas eu vou ter do meu Pai Celeste, né? De ter uma herança, né? Então, com certeza, talvez você veio de uma família que teu pai, alguém da tua família te deixou uma herança. O que ele está dizendo aqui é que a partir do momento que você aceita Jesus, você passa a ser filho, você passa a ser dirigido pelo Espírito Santo, você se torna herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Você vai viver coisas que Jesus viveu e ainda maiores, amém? Porque a partir de agora você é filho, e o pai ele cuida do seu filho. O pai ele quer fazer com que o seu filho cresça, ele quer que o seu filho de alguma... Que pai aqui que não quer que o seu filho se dê bem? Que mãe aqui não quer que o seu filho se dê bem? Agora, se isso não está acontecendo na tua vida, você precisa perguntar para si mesmo: eu estou caminhando sozinho ou eu tenho correspondido à voz do Espírito Santo dentro de mim? Amém? Então o Espírito Santo ele quer te guiar em todo caminho, e ele quer te guiar na prática. São coisas bem simples que às vezes ele vai pedir para você e você precisa corresponder. Às vezes são coisas bem simples mesmo. Uma pessoa entra aqui e de repente tem toda uma palavra elaborada, tem um louvor que é muito bonito e foi todo ensaiado,
Só que de repente o Espírito Santo está falando assim, para essa pessoa não é o louvor que vai tocar ela, para essa pessoa não vai ser a palavra que vai tocar, porque ela ainda não tem maturidade para ouvir isso. O que vai tocar essa pessoa com o meu amor é um abraço. Aí ele vai tocar em você. Ele vai falar assim, eu preciso que você vá lá e dá um abraço nessa pessoa. Quantas pessoas não foram transformadas por conta de um abraço? Quantas pessoas não foram transformadas por conta de um cuidado, de você chegar até a pessoa e de repente dar atenção para ela? Ela precisa ser ouvida. Eu lembro de uma pessoa, uma vez que eu fui fazer um evangelismo na casa dela, e eu elaborei tudo um esboço para poder chegar lá e pregar para ela. Você já conhece pessoas que falam demais? Eu cheguei lá, essa pessoa estava com depressão, e essa pessoa falava muito. E eu lembro que na hora ali eu queria falar, de repente ele falava, eu queria falar, ele não deixava eu falar, e o Espírito Santo virou para mim e falou assim, você não me perguntou a maneira que eu queria trabalhar com ele. E na hora ele falando ali, sabe quando a pessoa está falando, de repente é você o Espírito Santo, ele te coloca dentro de um lugar e de repente algo reservado começa a falar contigo? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, eu te trouxe aqui para você ouvi-lo. E eu olhei para aquilo, e eu fiquei imaginando, e eu falei, mas por quê? Aí o Espírito Santo falou assim, tem muita coisa dentro dele que ele precisa colocar para fora. Ele precisa de cura. Na hora eu me calei, essa conversa deve ter durado 1h30, e eu fiquei ouvindo ele o tempo inteiro. No final, eu dei um abraço nele, perguntei se eu poderia começar a dar um estudo na casa dele. Ele cedeu a casa. Depois eu fiquei muitos anos ali dentro, dando estudo, e muitas pessoas se converteram dentro da casa dele. Você está entendendo? Às vezes nós precisamos perguntar para o Espírito Santo a maneira que ele quer trabalhar. São coisas bem simples, amém? Então você precisa corresponder a esse tipo de coisa. Ele quer ter toda a autoridade da tua vida, e ter toda a autoridade é você abrir todas as áreas da sua vida para o Espírito Santo. Tem coisas que a gente não abre para o Espírito Santo. Tem uma passagem que fala assim, eis que estou à porta e bato. Está em Apocalipse. Sabia que existem áreas da nossa vida que a gente ainda não abriu para o Espírito Santo? Talvez não abriu por conta da nossa teimosia de achar que nós não precisamos expor essa situação, ou porque às vezes pode estar oculto ainda dentro de você. Mas eu lembro que quando eu comecei a estudar a respeito dessa palavra, que ele fala assim, eis que estou à porta e bato, o Espírito Santo começou a me levar a situações que quando eu casei, eu queria ficar muito reservado com a minha esposa. Eu era muito ativo em tudo que fazia na igreja, minha semana toda era voltado para alguma atividade na igreja, e os discípulos, muitos deles não respeitavam e começavam a ir lá toda hora. Aí o que eu fazia? Eu catava e colocava uma cortina lá, desligava assim, eu deixava a televisão bem escondida para não aparecer a luz, né? E ficava quietinho e falava assim, hoje é eu e minha esposa aqui dentro. E às vezes a pessoa chegava lá e começava a bater no portão, e eu tinha um cachorro que eu ganhei da minha irmã, tem esse cachorro até hoje. E ele late demais. E esse cachorro não parava de latir, aquilo começava a incomodar e começava a bater no portão. E eu falei, misericórdia, não vão embora, né? E aquilo começava a incomodar. E o Espírito Santo me levou nessa parte. Sabe por quê? Porque existem áreas da sua vida que se o Espírito Santo estiver batendo aí, e você não abrir, isso vai te incomodar. Eu lembro de uma situação de uma pessoa que veio no culto. Ele veio, começou a participar do culto. E um dia ele foi na minha sala e ele me mostrou uma área da vida dele que ele não queria sair. Ele falou, eu escolhi isso para minha vida e eu não vou abandonar. Eu falei assim, eu te respeito. Eu falei assim, eu estou ali para pregar a palavra de Deus, outros pastores estão ali para pregar a palavra de Deus. Eu falei, quem convence essa área da tua vida é o Espírito Santo, é entre você e Deus. Você não tem que deixar de vir na igreja por conta disso. Ele falou assim, é muito bom ouvir isso de você porque já me deixa mais confortável. Eu falei, mas espera aí, deixa eu te explicar algo. Toda vez que sobe alguém lá para pregar, ela é conduzida pelo Espírito Santo a falar coisas. E todas as vezes que alguém subir lá, e se o Espírito Santo quiser tratar essa área da tua vida, ele vai começar a bater nessa porta, nessa área da tua vida. Isso vai começar a te incomodar. E se você não entender que não é a pessoa que está fazendo isso, mas é o Espírito Santo, você vai levar para o lado pessoal e vai começar a ignorar essas pessoas. E ele ficou olhando, na hora ele meio que entendeu por momento, mas eu lembro que teve um dia que um irmão estava aqui, e ele estava ministrando louvor, ele olhou para a pessoa e liberou, e eu sabia do problema da pessoa, e falou algo para ela, e na hora ela se fechou ali, e foi embora da igreja.
Depois eu perguntei para ele, conversando com ele, eu falei, por que você foi? Ele falou assim, ele falou daquela área, você contou para ele? Eu falei, eu não contei. Eu falei, mas o Espírito Santo sabia daquela área da tua vida. E ele está batendo nessa porta porque ele quer entrar nessa área. Então ele quer ter toda a autoridade da tua vida. Ele quer entrar em todas as áreas da sua vida. Amém? Podemos entristecer o Espírito Santo e rejeitar o Espírito Santo? Vai lá comigo no livro de Efésios, capítulo 4. Se puder projetar aqui para a gente. Efésios, capítulo 4, versículo 30 ao 32. Efésios, capítulo 4, versículo 30. Amém? Diz assim, não entristeça o Espírito Santo de Deus, pelo qual vocês foram selados para o dia da redenção. Para aí que a gente vai continuar. Ele deixa um alerta. Ele fala assim, você não pode entristecer o Espírito Santo, pelo qual você foi selado para o dia da redenção. Toda pessoa que não tem o Espírito Santo não está salva. A pessoa precisa ter o Espírito Santo de Deus nela. Porque o Espírito Santo é o selo da tua salvação. Então eu sempre digo que uma pessoa que ela está buscando pela sua libertação, talvez ela está num processo que ela ainda está manifestando, para ela continuar nesse processo, porque é um processo doloroso. Às vezes nem é por conta dela, por conta de algo que ela fez, mas por conta da família, algo que foi feito lá atrás. E esses demônios ficam ali, e ficam com decretos na vida da pessoa, e ficam atuando na vida das pessoas. Então eu sempre deixo muito claro, falo, você precisa buscar a tua libertação, você precisa do selo da redenção, que é o Espírito Santo sobre a tua vida. E ele deixa um alerta, ele começa dizendo, o que faz a pessoa entristecer o Espírito Santo? Ele fala assim, livrem-se de toda amargura, é a primeira delas. Você vai ver que todas as vezes que eu citar algo que ele está te alertando aqui, que você entristece, vai contra os frutos do Espírito. Eu sempre ensinei para os meus discípulos, e tenho pregado muito isso e tenho falado. O que dá para você olhar para uma pessoa e saber que a pessoa tem o Espírito Santo, não é o dom que ela tem. O dom são presentes de Deus. Às vezes a pessoa pode ter o dom e ela pode ter perdido o Espírito Santo de Deus. Eu já cheguei a conversar com pastores que conhecem pastores hoje que são pastores famosos em redes sociais, em televisão, pastores que vocês conhecem, que eles sobem em cima de púlpito e antes de subir em cima do púlpito, eles cheiram cocaína antes de subir. Tem pessoas que pegam uma oferta, porque quando você é convidado para uma igreja, você não dá preço para poder ir. Só que a pessoa, ela banca as suas despesas e às vezes tem pessoas que são muito caridosas, que acabam te dando uma oferta a mais. Eu conheci pessoas que chegaram a falar assim, que teve no meio desses pastores, que quando pegava esse dinheiro, eles iam para casa de prostituição. E que em cima do púlpito, quando pregam, Deus cura, Deus faz maravilhas ali através do dom que está sobre ela. Mas como eu sei que uma pessoa tem o Espírito Santo ou não tem? Quando ela flui os frutos do Espírito através dela. Essa é uma marca. Quando você olha para a pessoa e você vê que ela tem os frutos do Espírito, você sabe que aquela pessoa é cheia do Espírito Santo. Então não quer dizer que você hoje é usado por Deus, aí de repente você usa, fala, Deus, o Senhor conhece minhas falhas, e fica usando esse tipo de coisa para poder ficar preso na iniquidade. E você tem dons ali, Deus ali, através daqueles dons, acaba usando, que você está cheio do Espírito Santo. Então ele deixa um alerta, e isso vai tudo contra os frutos do Espírito. Então a primeira coisa que ele fala, amargura, ele fala da indignação, da ira, da gritaria. Ele começa dizendo, cuidado com vocês dentro de casa, que tem muita gritaria. A gritaria que eu digo no sentido de contenda. Eu não estou falando de alegria. Talvez a pessoa fale alto. Mas eu estou dizendo no sentido de contenda. Cuidado quando tem muita gritaria demais, o Espírito Santo não está agindo ali, não está tendo equilíbrio. Ele diz sobre calúnia. Pessoa que fica caluniando as pessoas, tentando matar a pessoa para outras pessoas. Toma muito cuidado com isso. Bem como toda maldade
Esse é o que? Ele começa dizendo, livre-se de tudo isso. De tudo que pode te comprometer desse relacionamento com o Espírito Santo. Aí ele te deixa aí um alerta, ó, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando mutuamente, assim como Deus perdoou em Cristo. Uma das coisas que faz a pessoa resistir ao Espírito Santo é a falta de perdão. Sabe por quê? Porque a pessoa tem um argumento para não perdoar. Eu acredito que todo mundo tem um argumento. Mas se você é uma pessoa inteligente, você precisa compreender que quando você não perdoa, você destrói uma ponte que um dia você vai ter que passar. Sabe por quê? Porque Jesus te perdoou. Jesus perdoou a tua vida. Então você está destruindo essa ponte que um dia você vai ter que passar por ela. Então perdoe, amém? Livre-se de tudo isso. Ele está falando assim, ó, coloca para fora. Como que eu faço uma limpeza dentro da casa? Eu vou tirando tudo aquilo que é velho, vou tirando tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que é sujeira, e eu vou colocando para fora. Você precisa fazer isso. Senta com alguém, começa a se abrir, vai colocando toda a sujeira para fora. Ah, pastor, mas ainda está aqui dentro. Isso não sai de dentro de mim. Vai colocando, querido. Uma hora o Espírito Santo ele limpa toda a casa. Amém? Mas ele é o selo da redenção sobre a tua vida. Então, ó, o Espírito Santo ele pode ser afastado, resistido, ignorado e enciumado. A Bíblia fala assim que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Quando você troca esse relacionamento, ele começa a ter ciúme. Chega num ponto até de apagá-lo. Tem um versículo em Eclesiastes falando assim, ó, não deixais apagar o Espírito, não deixais apagar o fogo da presença de Deus que foi acendido dentro de você. Existe uma chama dentro de nós, o Espírito Santo ele é fogo. E esse Espírito Santo ele tem que estar em brasas ali queimando. Quem que coloca lenha todo dia não é o sacerdote? Todos os dias você coloca lenha, que jeito? Lendo a palavra de Deus, orando. Você busca pela presença de Deus, você acende. É todos os dias buscando. Não é só um dia na semana, não é só num culto deste. Você recebe num culto deste. Só que se você não colocar todos os dias, a chama ela vai apagar. Então ele fala assim, não apagueis o Espírito. Tem um versículo em Hebreus 12:15, que diz assim, ó, cuide que ninguém se exclua da graça de Deus. Não é Deus que te exclui, é você que se exclui da graça de Deus. Ele fala assim, ó, que nenhuma raiz começa, ó, de amargura. Como que eu me excluo da presença de Deus, da graça de Deus? Nenhuma raiz de amargura brote causando perturbação. Tem pessoas que ficam perturbadas, não conseguem fluir, não conseguem ouvir a presença do Espírito Santo, ouvir a voz do Espírito Santo. Contaminando muitos. Porque quando você se contamina, você começa a contaminar todo mundo que está à tua volta. Muitos que não haja nenhum imoral ou profano. Tem pessoa que se torna imoral. Imoralidade, querido, é tudo aquilo que te suja. Eu lembro de uma situação de alguns casais começaram a me procurar e começaram a expressar algumas coisas que estavam acontecendo. Querido, você não tem noção da influência que a rede social ela tem sobre um lar. Eu lembro que uma vez conversando com um casal, e eles falando para mim, abrindo para mim, confessando seus pecados, que colocavam pessoas a mais na cama, na hora do leito. Isso acontece. Pessoas que trocam de casal. É imoralidade. A Bíblia fala assim que Deus vai julgar todo imoral. Deus vai julgar todo leito imoral. Um dia você vai responder por isso. Eu sempre falo para pessoas que uma hora está casado, de repente está casando de novo, de repente está casando de novo. Ah, pastor, mas a Bíblia não me dá respaldo sobre isso. Toma cuidado, porque um dia você vai responder por cada casamento que você passou. As pessoas esquecem disso. Um dia você vai responder por tudo isso. Então você precisa fugir de tudo isso, de tudo aquilo que é imoral. Ele fala assim, ó, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho, como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com muitas lágrimas. Tem pessoas que se aprofundam tanto na imoralidade que não vão conseguir achar arrependimento depois. É isso que ele está dizendo. Mas quem que se exclui dessa graça? É você.
O Espírito Santo, ele não quer te deixar. O Espírito Santo, ele não quer te abandonar. Mas nós fazemos isso, nós nos excluímos. Quando nós fazemos isso, isso é um pecado de rebelião. Porque você entristece o Espírito Santo, você resiste ao Espírito Santo, você ignora ele e você rejeita ele, a um ponto de você se excluir da graça de Deus. Amém? Mas existem pessoas e existe uma igreja que corresponde sobre isso. Eu quis dar só essa entrada para você entender onde que eu quero entrar aqui. Eu quero falar sobre os dons. Agora eu quero que você vá lá em 1 Coríntios 12, do capítulo 1 em diante. Nós iremos compreender como igreja o quanto que é importante esse relacionamento com o Espírito Santo. Porque você vai entender que existe um ministério do Espírito Santo sobre a igreja e esse ministério precisa fluir. E ele vai fluir através dos dons. Ele vai aparecer através dos dons. 1 Coríntios 12, do capítulo 1 em diante. Ele diz assim, ó: irmão, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Ele continua: vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuações, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outros dons de curar, pelo único Espírito, a outro para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espírito, a outro variedade de línguas, e ainda a outros interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente, cada um a como quer. Amém? O que pode prejudicar o fluir do Espírito Santo? A ignorância, você não entender a respeito deles, não estudar a respeito deles. Ou de repente até ignorar a existência dos dons. Existem algumas linhas hoje cristãs que ignoram a existência dos dons e falam que os dons ficam lá com os apóstolos, que isso não acontece. Então existem duas formas aqui de você não conhecer a respeito deles. É uma forma deles não atuar, do ministério do Espírito Santo não atuar sobre a igreja. E existe a forma de você ignorar num ponto da existência deles. Não, eu não creio. E eu vou te falar para vocês que eu já caí nessa, de não crer. Eu lembro de uma situação há uns 3 anos e meio atrás, 4 anos atrás, a respeito de profecia. E eu vou te falar para você, eu sou muito assim, gosto demais da linha profética. Só que existiam algumas incredulidades dentro de mim. Eu lembro de uma vez de um pastor que veio aqui, e ele foi o primeiro que começou a trazer a respeito disso. E ele começou a falar, e de repente ele começou a entregar profecia. E eu fiquei olhando aquilo. E a Bíblia fala assim que nós devemos julgar os espíritos que estão falando ali, para você saber se é de Deus ou não. E eu, naquele momento ali, eu me fechei. Eu falei assim, mas será que isso é mesmo de Deus? Porque a pessoa vinha e falava o nome da pessoa. Até que ele virou para mim e começou a me falar coisas. E eu tenho um costume muito, queridos, de orar em espírito. Porque quando você fala de boca ali, né, saindo a tua voz ali, o diabo também está ouvindo o que você está orando. Mas tem muita coisa que eu oro em espírito. E eu vou te falar, ele me revelou os segredos do meu coração, coisas que era entre eu e o Espírito Santo. E ele começou a me falar, entregou uma profecia para mim. E tudo aquilo que ele falou sobre a minha vida está acontecendo. Porque a profecia, quando ela é de Deus, acontece sobre a tua vida. Então, aquilo ali começou a me acender algo dentro de mim. Eu olhei e falei assim, ó, isso é real. O Espírito Santo, ele atua dessa maneira. De falar o teu nome, sem te conhecer, falar o teu nome. A pessoa vem aqui, o Espírito Santo fala o nome para a pessoa fala.
Por que isso acontece, querido? Todos os sinais, o que atraía as pessoas para Jesus? Eram os sinais que eram manifestados através de Jesus. As pessoas que procuravam cura, muitos enfermos iam até Jesus porque sabia que de Jesus ia sair a cura. Então os sinais, ele tem que seguir a igreja, amém? Os sinais, ele tem que te acompanhar. Por onde você for, isso tem que atrair as pessoas. E os dons, eles precisam ser manifestados através da sua vida para atrair essas pessoas para Jesus. Por isso que você vai testificar Jesus Cristo, através das tuas ações. As pessoas vão olhar para você e vão ver o próprio Cristo atuando. Vão ver o que Jesus está fazendo ali, amém? Então você, é uma forma de ignorar a existência delas, é uma forma de o funcionamento dos dons não acontecer dentro da igreja. Oséias 4,6 fala assim, ó, o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. Conhecimento é você buscar propriedade sobre o assunto. Eu sempre falo assim que a pessoa que não sabe ensinar, ela não compreendeu direito aquilo que o Espírito Santo quer falar para ela. Por isso que eu gosto de ficar relendo. Eu gosto de ficar entrando e relendo e pregando. Por quê? Porque eu preciso ser ministrado primeiro. O Espírito Santo não vai fazer nada nas pessoas se primeiro não fazer em você primeiro. É assim que acontece. Então, se você receber essa revelação completa, as pessoas vão receber essa revelação completa. Mas primeiro ele tem que fazer em você. Amém? A gente vai falar um pouquinho sobre os dons. E eles podem ser divididos em 3 partes. A gente vai falar sobre os dons de revelação, os dons de poder e os dons de inspiração. Sobre os dons de revelação, a primeira coisa que entra é a palavra de conhecimento. A palavra de conhecimento foi essa que eu comecei citando aqui. Isso é bíblico. Eu vou te dar um exemplo para você. A Bíblia fala assim sobre Pedro, quando Ananias e Safira é chamado ali, o Espírito Santo revela para Pedro que eles tinham vendido um terreno. O Espírito Santo não tinha pedido para eles venderem esse terreno. Eles começaram a fazer isso para poder ser aceito por aquela igreja. Porque a Bíblia fala assim que as pessoas vendiam todos os teus bens e entregavam aos pés dos apóstolos. Ananias e Safira, eles estavam com uma intenção diferente de poder estar dentro daquela igreja. E eles fizeram o quê? Eles venderam um terreno deles e omitiu parte daquilo e levou para os apóstolos. Só que veja só, o Espírito Santo, ele não está preocupado com o dinheiro. Eu sempre falo isso aqui. Eu falo assim, quando o Espírito Santo ele está pedindo algo de você, não é que ele quer tirar algo de você, ele quer dar algo para você. Nesse momento aqui, essas pessoas não estão entendendo. E aí Pedro manda chamar, primeiro chama Ananias, né? E ele pergunta, você fez mesmo isso? Ele mente, ele dá uma chance para ele poder se arrepender. E a Bíblia fala assim que ele cai morto. E eles vão enterrar ele. Depois chama Safira. Safira também chega. A mesma chance é dada para ela. E ali é o juízo de Deus sendo manifestado na graça. As pessoas falam, mas o juízo de Deus não manifesta na graça. Querido, quer um exemplo maior que esse? A Bíblia fala assim que também Safira também cai morta ali. Os dois são mortos. Por quê? Porque mentiram para o Espírito Santo. Você não mente para o Espírito Santo, amém? Você não pode fazer isso. Ele conhece os segredos do teu coração. Às vezes a gente começa a criar esse tipo de coisa, mentir para as pessoas, tentar criar uma imagem diferente. Toma muito cuidado com isso. Você não mente para o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele está preocupado com a sua igreja. Porque o Espírito foi dado à igreja de Jesus. Então você não mente para ele. Por que o Espírito Santo está aqui agindo dessa maneira? Porque está nascendo uma igreja pura, que ela vai uma hora chegar até nós. Ela alcançou todo o planeta Terra. Você está entendendo? Essa era o cuidado do Espírito Santo ter a essência através dessa igreja que estava surgindo. Então uma das coisas aqui é a palavra de conhecimento. Então uma pessoa, ela pode falar o nome. Eu já vi pessoas falando data do nascimento. Vi muitas coisas acontecendo através da ação do Espírito Santo na pessoa. Às vezes a gente olha e pega e fala assim, mas é um espírito de adivinhação. Querido, você pode olhar, mas toma muito cuidado não julgar. Porque a Bíblia fala assim que blasfemar contra o Espírito Santo é um pecado que não tem perdão. Por isso que nós temos que ter muito cuidado. E a profecia, quando ela é de Deus, ela acontece. Amém? A outra coisa, palavra de sabedoria. O que é a palavra de sabedoria? Um exemplo muito sobre isso é sobre Salomão.
A Bíblia fala assim que ali 2 mulheres ali têm seus filhos, e uma das mulheres dorme em cima do seu filho numa noite e mata a criança. E aí aquela mãe vai lá e troca, né? E pega a criança que está viva e coloca a morta que está lá. Quem é mãe sabe o filho que gerou. A mãe ali, ela entra, ela fala assim, esse não é meu filho. Isso chega até o rei. O rei, ele olha ali, Salomão, ele vai julgar a causa. Por isso que você tem que ter sabedoria. Aí ele olha e ele pergunta e fala, de quem que é essa criança? E as 2 falam, são minhas. Aí fala, para acabar com esse problema, traz essa criança aqui. Eu vou pegar a espada, eu vou cortar no meio. Eu vou dar metade para cada mãe. E aí vai acabar com o problema. Aí a mãe verdadeira faz o quê? Ela fala, não, pode deixar com ela. Na hora, Salomão, ele olha, e ele fala assim, dá a criança para essa mulher, porque essa é a mãe verdadeira. Isso é sabedoria. Então a sabedoria, ela vem de Deus. Amém? É algo que vem do Espírito Santo, é um dom do Espírito Santo. Existem a sabedoria humana, mas existe a sabedoria que vem de Deus. É uma capacitação do Espírito Santo sobre a pessoa. Existe também um discernimento de espírito. Tem pessoas que pegam as coisas muito fácil. Ela entra na conversa, de repente ela pega a situação, ela começa a saber o que está acontecendo ali, e ela sabe olhar para a pessoa e saber, essa pessoa está errada, essa pessoa está certa. Essa semana a gente foi fazer uma visita, uma situação que estava acontecendo num casamento. Estava eu e o pastor Jefferson, e na hora que ele orou, ele estava orando ali, abençoando o casal, eu coloquei as mãos sobre um deles. Na hora o Espírito Santo me mostrou tudo o que tinha acontecido na situação. E aí o Jefferson saiu ungindo na casa, orando assim com a pessoa. Eu fiquei sozinho com ela, falei, o Espírito Santo me mostrou tudo o que aconteceu aqui. Ele ficou me olhando, e o Espírito Santo me revelou o que ele tinha feito, o que tinha acontecido. O Espírito Santo foi me revelando tudo. Ele falou assim, e para você não saber que eu estou mentindo, o Espírito Santo me revelou até quanto que ele ganhava por mês. E eu falei assim, Deus vai te dar muito mais. E eu vi assim um coração generoso. Eu vi ali que ele tinha se arrependido. Ele começou ali a se emocionar. Eu falei, estou te falando tudo isso porque o Espírito Santo me mostrou aqui. Você está entendendo? Então o Espírito Santo ele faz isso, é discernimento de espírito. O que é discernimento de espírito? Tem uma passagem na Bíblia, quando a Bíblia fala assim que Paulo, ele repreende o espírito de adivinhação que está naquela jovem. Aquela jovem, ela está indo ali, andando e falando, ouçam esses homens, são filhos do Deus Altíssimo. Até um momento que ele para, ele fala assim, luz e trevas não se misturam. Ele olha e fala, eu não preciso da ajuda de um demônio para isso acontecer. E aí ele repreende o espírito que está naquela jovem. E aí aquele espírito se retira da jovem. Depois nós conhecemos as histórias, eles são presos ali, levados para o cárcere, porque está acontecendo algo espiritual ali. Então, o discernimento do espírito, ele faz esse tipo de coisa. Isso é um dom do espírito. Eu estou fazendo isso para você aprender, porque às vezes tem situação que você sente aí, que você desconhece, e você precisa ter conhecimento sobre os dons para você poder usar ele. Existem alguns sinais que acontecem quando há essa manifestação. Alguns sinais são nos olhos, outros são no abdômen. De repente a pessoa, na hora da oração, de repente numa palavra dessa, a pessoa começa a sentir esses sinais sobre o corpo dela. Então isso pode acontecer. Mas não quer dizer também que você não recebeu esses sinais, que você não tem esse dom. Eu achei que era, mas não é. Mas existem alguns sinais que começam a se manifestar pelo corpo. Existem os dons de poder. O primeiro dele é os dons de curar. Eu não vou nem entrar muito nisso, porque Jesus, que é mais cura ali que foi feita através de Jesus, porque o Espírito Santo estava sobre ele. Então existe o dom de curar. Existem pessoas que são usadas com esse dom para poder curar pessoas. Eu poderia te citar vários exemplos de situação que o Espírito Santo me usou para curar pessoas. Mas é uma harmonia entre você e o Espírito Santo, porque algumas coisas aqui você tem que compreender na hora ali para poder ouvir. Eu lembro de uma situação do Hernandes lá, né? Ele pegou e na hora que ele foi orar para uma das pessoas que era surda, ele esqueceu de desligar o microfone dele, porque era aquele assim, né? Eu acho que ele fechou, mas não viu que desligou. E na hora que ele foi orar por aquela pessoa, ele orou dessa forma. Ele falou assim, espírito de surdez,
eu te repreendo agora, sai dele agora. E aí ele falou assim, você está me ouvindo? A pessoa voltou a ouvir. Naquele momento ali, é um espírito maligno que estava ali deixando que ele não ouvisse. Aí depois ele acaba falando, né? Falando assim, acabou escutando. Mas em uma delas, eu lembro que a pessoa que estava ali, ele não ouvia desde nascença, ele orou de outra maneira. Mas é o Espírito Santo que te conduz nesse processo. É ele que te ensina nesse processo. Por isso que precisa ter uma harmonia entre você e o Espírito Santo. A operação de milagres. Tem na Bíblia? Tem. Uma delas. Um exemplo muito claro é o sol quando ele para com a oração de Josué. Isso está lá em Josué 10, do 12 ao 14. É uma operação de milagres. A Bíblia fala assim, que o sol para aquela batalha. Para ver ali uma batalha. Você quer ver um exemplo sobre isso também? Eu não sei se tem pessoas aqui que já recebeu isso. Mas eu lembro de uma época onde o Espírito Santo estava atuando com uma harmonia tão grande sobre a igreja, que teve pessoas que receberam dentes de ouro, dentes de prata. O nosso pastor mesmo, se não me engano, ele tem 2 ou 3 dentes de ouro na boca, que ele recebeu numa operação de milagres que estava tendo o Espírito Santo derramando algo. Então teve uma época que o Espírito Santo ele manifestava muito dessa forma na operação de milagres. Então é uma operação de milagres, são coisas que a ciência não explica. Eu lembro de uma situação de um pastor que contou uma história de uma mulher que ela foi fazer uma operação e aí esqueceram dentro dela uma tesoura de operação. Depois de algum tempo ela começou a sentir algumas dores e aí aquela tesoura perfurou todo o útero dela, ela perdeu o útero. Era uma jovem cristã. E aí depois todo o processo de ter que fazer algumas cirurgias para poder refazer tudo, tirar aquele útero, aquela tesoura que estava lá. Eu lembro que a cidade era pequena, ele conta, né, no testemunho. A cidade era pequena e começou a sair muito. E ela optou pela situação de perdoar. Ela falou assim, ninguém esquece uma tesoura dentro de uma outra pessoa de propósito. E as pessoas ficavam nela, mas você pode conquistar você pode ter um dinheiro, você pode processar. Ela falou assim, mas aqueles médicos vão perder os seus lugares dentro do hospital, vão perder o seu trabalho. O que adianta eu ter o dinheiro, mas eu não ser feliz? E ela falou assim que ela entrou pela opção de perdoar. E ela falou assim que num dos cultos, era um pastor que era muito usado para cura. Esse pastor, ele chamou para frente, ele estava pregando, e ele falou assim, preciso fazer algo agora. Ele parou de pregar. Por isso que você precisa saber na hora que o Espírito Santo está falando com você. Ele falou assim, eu sinto que o Espírito Santo ele vai operar milagres aqui e cura. Só que a direção do Espírito Santo é bem clara para uma coisa aqui. Pessoas que têm problemas no útero, venham aqui para frente. E eu lembro que ele conta assim que as pessoas vieram para frente. E ele fala assim que tinha uma mulher... Ela ficou de canto e essa mulher ficava chamando ele toda hora. E ele começou a orar e essa mulher ficava incomodando ele. Porque ficava chamando, vem cá primeiro, pastor tal. E ela não parava. E ele falou assim que chegou uma hora, sabe quando você está naquela harmonia do Espírito Santo ali, querendo fazer as coisas, e de repente a pessoa está te estrovando de alguma maneira? Ele falou assim que ele parou o que ele estava fazendo, colocou a mão na cabeça da mulher e falou assim, recebe o milagre de Deus sobre a tua vida. A mulher caiu. Aí ele falou assim que... Ele foi e orou para todo mundo que estava ali na frente. Ele voltou a pregar e a mulher caída. Ele terminou de pregar, a mulher caída no chão. E ele falou assim que ele foi embora, não viu mais essa mulher ficou caída lá. Mas ela conta, depois ela escreve uma carta para ele, e ela conta que naquele dia ali ela começou a chamar ele, porque na hora que falou sobre o útero, ela queria entender, porque ela não tinha o útero dela mais, foi arrancado. E ela queria saber se era para pessoas que tinham um problema no útero ou que não, se o caso dela entrava, né, por ela não ter o útero. E naquele momento ele fez aquilo. Ela falou assim que na hora que ela acordou, ela sentia como se ela tivesse entrado numa cirurgia, porque ela já tinha passado por cirurgias. Ela falou assim que ajudaram ela, levaram ela em casa. Ela ficou alguns dias com dores. Ela falou que olhava para a barriga dela porque ela sentia como se tivesse operado ela. Só que foi passando um tempo, depois de algum tempo ela engravidou. E aí foram fazer os exames dela e descobriu que ela estava com um útero novo. E aí ela escreveu isso para ele, ele catou a carta
se eu não me engano, é o Luciano Subirá que conta esse testemunho. Ele catou a carta e começou a ler essa carta, e ele ligou para o pastor dela e falou assim, não é possível, isso aqui é verdade? Ele falou, o pastor dela falou, isso aqui está uma maior conversa na cidade. Porque ela engravidou, porque até o mesmo hospital que ela está indo é onde os médicos acabou fazendo a operação ali, tirando o útero dela. E essa mulher, ela concebeu um filho. Então, existem situações que são operação de milagres. Num caso desse, foi o útero, veio direto de Deus. Eu lembro que teve uma situação também orando para acho que foi o Andy Clark, se eu não me engano, ele orando para um jovem que não tinha tímpanos, e ele voltou a ouvir, e aí fizeram os exames, ele estava com um órgão lá, porque Deus deu esse órgão para ele. Então, isso é operação de milagres, são coisas que a ciência não explica. Amém? Então, esse é um dom de operação de milagres. Outro dom de poder é o de fé. Tudo isso aqui que eu estou falando é dom de poder. O dom de curar, operação de milagres e o de fé. Essa fé não é a fé que Deus te dá. Entenda uma coisa assim, existem fé que você apriora ela, você busca por essa fé. Vou te dar um exemplo sobre isso. Existe uma passagem em Mateus 8:5, vai falar sobre o centurião de Cafarnaum. Ele fala assim que ele chega até Jesus, ele fala assim que tem um servo dele que está doente ali, e aí Jesus fala assim, eu vou até lá. E ele fala assim, não precisa ir até lá. Assim como eu tenho servos que eu mando fazer, eles fazem, só libera uma palavra para mim. E eu sei que você não precisa ir lá. E Jesus libera a palavra para ele, Jesus olha para os discípulos e fala assim, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel como essa. O que ele está dizendo aqui é uma fé mesmo, que você apriora ela, que você busca em Deus. Existem pessoas que têm essa fé de orar, porque não é toda pessoa que ora que tem a mesma fé que outras pessoas. Às vezes você está orando por situações na tua vida que você nem crê naquilo que Deus pode fazer na tua vida. É a mesma coisa de você vir, estar ouvindo uma palavra dessa e gerar incredulidade dentro de você aí. Não quer dizer que você está crendo, você está ouvindo, mas não quer dizer que você está crendo. Então existe uma fé que ela é aprimorada pelo Espírito Santo quando você busca. A tua fé pode crescer em medidas, amém? Existem pessoas que têm mais fé que outras pessoas. Eu comecei, por exemplo, a ter algumas experiências a respeito disso. De uns 8 meses para cá, eu fiz uma aliança com o Espírito Santo numa área da minha vida que o Espírito Santo estava me cobrando, e eu comecei a me doar mais para esse tempo com o Espírito Santo. Então eu comecei, por exemplo, a ter mais tempo em oração, aumentei o meu tempo de oração em línguas, eu comecei a acordar toda madrugada para orar, e eu percebi que algumas coisas começaram a acontecer. Sabe quando você acorda para orar, você vai para a sala com aquela convicção que você sabe que o Espírito Santo está te esperando ali para você poder conversar com ele? Eu comecei a acordar assim todos os dias, com aquela convicção que eu estou indo, mas eu sei que o Espírito Santo está lá para poder falar e me ouvir. E eu lembro que de algumas situações eu comecei a orar para Deus, e eu tinha convicção que o Espírito Santo estava me ouvindo. E algumas coisas começaram a acontecer assim que eu fiquei impressionado. Depois de um tempo, a Patrícia começou a orar assim para mim. Ela falou assim, eu estava orando de uma forma, mas depois eu comecei a orar assim, Deus, se ele está orando desse jeito, eu creio na maneira que ele tá orando. Porque começou a aparecer muitas coisas. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo de uma das situações que começou a acontecer. Depois que eu passei a ficar na igreja, eu comecei a ficar meio limitado na minha parte financeira, algumas coisas, eu comecei a me reajustar dentro daquilo que eu ganho aqui, porque é totalmente diferente do que eu ganhava quando eu estava como empresário, com a minha turma em Ribeirão Preto. Então foi uma coisa que eu abri mão para poder estar aqui. E eu comecei a pedir ajuda para o Espírito Santo, porque eu falei assim, Espírito Santo, não tem como eu me reajustar em algumas coisas aqui se o Senhor não me ajudar. Só que eu abri mão confiando em Deus, sabendo que Deus estava cuidando de mim. E eu comecei, queridos, a receber muitas ofertas de pessoas. Muitas mesmo. Para você ter uma base, todo mês eu chego a receber 3, 4 ofertas, desde o dia que eu parei. E são ofertas altas. No momento assim que eu não tenho para pagar a conta de alguma coisa, de quando eu tinha as contas altas que eu preciso ir me ajustando, e de repente começa a chegar. Eu lembro de uma situação que a minha filha pegou e falou assim para mim, papai, não vai viajar esse ano? Eu falei, não tenho condições. Eu falei, mas se você orar, Deus pode fazer.
Ela falou assim, papai, eu queria ir lá no hotel, não tem as piscinas quentes. Eu falei, vamos orar. Eu falei, eu creio, você crê? Ela, creio, porque eu pego ela todo dia aqui na escola, trago ela para cá, e ela fica orando aqui comigo. Eu falei, vamos orar. E eu comecei a orar, falei, Deus, eu não tenho condições para ir, mas o Senhor é poderoso para fazer. Um dia uma pessoa me mandou uma mensagem, falou, eu estou acordando de madrugada, eu não vou expor a pessoa, mas a pessoa está aqui no culto agora. Falou assim, eu estou acordando de madrugada, e o Espírito Santo está pedindo para mim te abençoar. E eu peguei e falei assim, deixa Deus te usar, irmão valoroso de Deus. Ele falou assim, Deus, eu conversando com a minha esposa, eu senti te dar uma viagem. Eu falei assim, é de Deus. Continua. E ele falou assim, eu preciso fazer isso logo, porque eu preciso voltar a dormir. Que eu estou acordando, né? E eu falei assim, eu posso escolher o dia que eu vou, porque eu preciso juntar um dinheiro para me poder pagar o combustível, pagar a pedágio. Ele falou, não, eu quero dormir, eu vou te dar tudo. E abençoou com a viagem, querido. A minha filha ficou muito feliz, a gente foi, passou um final de semana lá, abençoado lá. Por quê? Porque eu entendi, querido, que Deus ele pode ouvir, isso é questão de fé. Não quer dizer que você está orando, e se não houver fé no teu coração, Deus não vai te ouvir. Às vezes você não está crendo naquilo que Deus está fazendo. E Ele quer fazer na tua vida. Então existem várias situações que hoje, quando eu oro, eu tenho a convicção que Deus está me ouvindo. E eu falo para o Espírito Santo, Espírito Santo, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer. Toda semana alguém me liga para poder me ofertar alguma coisa, fazer alguma coisa. E eu acho isso lindo, querido, porque eu sei que eu passei a ficar dependente do Espírito Santo. Quer ser dependente do Espírito Santo em todas as áreas da sua vida? Entrega todas as áreas da sua vida na mão de Deus. Teve uma área da minha vida que essa área eu percebi que eu não tinha entregado para o Espírito Santo. Porque eu ganhava muito bem, eu poderia fazer, eu poderia ir onde que eu queria. Só que quando você entrega isso para o Espírito Santo, querido, ele passa a ter o controle de tudo. Eu lembro de uma situação que o Espírito Santo falou muito forte comigo. Quando eu fui parar, algumas pessoas falavam assim, deixa as ferramentas, deixa teu carro. Eu falei, não. Me veio aquela passagem de Eliseu, quando ele vai, ele queima tudo ele mata seus bois, queima suas carroças, ele dá todas as carnes para o pessoal e vai andar com Elias. E na hora eu senti que aquilo que precisava morrer, eu precisava entregar para Jesus. Quer ver uma área que Jesus falou muito forte no meu coração? Ele falou, toma muito cuidado, se você está entregando para mim mesmo. E me levou naquela passagem de Pedro, quando ele chama eles ali, Pedro, Tiago e João, né? Para poder ser pescadores de homens. Eles deixam tudo para poder andar com Jesus. Aí existe uma parte onde que eles estão todos frustrados. Jesus ali é crucificado, eles levam Jesus para o sepultamento ali, e aí eles olham e pegam e falam assim, vou pescar, Pedro fala. Aí todos falam assim, nós vamos contigo. E eles ficou a noite inteira ali e não pegou nada. Aí ali o Espírito Santo falou para mim dessa forma assim, por que eles eram pescadores, fizeram isso a vida inteira e não pegou nada naquela noite? E aí Jesus vem na margem ali, né? Ele não vê que é Jesus, manda jogar a rede do outro lado, que é um lado ao contrário daquilo que os pescadores jogam. Na hora que puxa, está cheio de peixe, Pedro entende na hora ali que é Jesus. Ele se veste com as suas vestes, porque veste representa propósito, salvação. Ele está nu, a Bíblia fala que ele se veste. Ele volta para o propósito, ele pula nas águas. E na hora que chega lá, Jesus tinha perguntado assim, vocês pescaram alguma coisa? Tem alguma coisa de comer? Jesus não estava fazendo isso para falar assim que ele estava com fome. Porque na hora que ele chega, tem pão e peixe lá. O peixinho está sendo assado. Jesus está falando o seguinte, você entregou tudo para mim. E você precisa compreender que tudo que você precisa está em mim. Sabe por que ele estava frustrado? Porque ele entregou algo para Jesus e tinha voltado para a velha vida dele. Querido, não volta para a tua velha vida. Entenda que Deus está no controle de todas as áreas da sua vida, amém? Se você entregou para Jesus, continua caminhando nele, amém? Vamos falar sobre os sinais. Esses sinais, querido, de poder, às vezes as pessoas sentem alguns sinais nas mãos. Eu já preguei essa palavra com pessoas que sentiram sua mão queimar. Então, às vezes, o Espírito Santo manifesta alguns sinais nas mãos. Mas não quer dizer que se você
não sentiu tua mão queimar aí, que você não tem esse dom, amém? Vou terminar falando sobre os dons de inspiração. O primeiro dele é a variedade de línguas. Eu gosto de falar sobre oração em línguas, porque a oração em línguas, você entende que o Espírito Santo ele te dá, mas quem fala é você. Não é o Espírito Santo que doma a tua língua e vai falar à força. Eu sempre falo, quando eu vou ministrar o batismo do Espírito Santo, que a pessoa precisa colocar para fora aquilo que está vindo no espírito dela. Quem fala é a pessoa, mas quem dá o que falar é o Espírito Santo. Então a pessoa vai falar aquilo que está sendo testificado no teu espírito. Então eu sempre falo para as pessoas, abre a sua boca e fala. Se você não falar, o Espírito Santo é uma harmonia entre você e o Espírito Santo. Então a pessoa precisa fazer o quê? Precisa falar. Então quem dá o que falar é o Espírito Santo, mas quem fala é você. Amém? Então um dos dons aqui é a variedade de línguas que foi derramado lá em Pentecoste. Eu acho interessante, olha só como é que o Espírito Santo é lindo. Quando o Espírito de Deus estava sobre os homens ali no Velho Testamento, ele pairava sobre os reis e os profetas, ele capacitava eles ali. Se você buscar lá sobre a Torre de Babel, se você estudar sobre Nimrod, acho que é Nimrod, né, a palavra certa, esse significado é um caçador, aquele que caça diante do Senhor, aquele que afronta a Deus, o significado. Ele está estipulando uma torre alta ali. Alguns estudiosos falam assim que se houvesse um dilúvio novamente, eles sobreviveriam àquilo que Deus mandaria ali. Então é uma afronta contra Deus. Naquele momento ali, o que acontece? Deus ele vem, ele dá várias línguas ali para as pessoas perdem o sentido, um não entra em harmonia com o outro. E a Bíblia fala assim que eles deixam, né, de construir e ali para. Por quê? Porque aquilo ali era uma afronta contra Deus. No Novo Testamento, já diante da graça, o Espírito Santo ele vem e ele faz ao contrário, ele une novamente as pessoas. No Velho Testamento, há um propósito para isso. No Novo Testamento, ele está unindo a igreja. A Bíblia fala assim que existiam várias pessoas ali, de repente um começava a falar em línguas, e existiam várias línguas diferentes ali, mas eu falo de idiomas mesmo. Várias pessoas que tinham o idioma diferente. Mas a pessoa que está falando em língua, e a outra que está aqui com um idioma diferente, ele olha e pega e fala assim, eu vejo ele falar na minha língua. Ele está falando em línguas, mas o Espírito Santo está testificando no coração daquela pessoa, ele está entendendo tudo que ele está falando. O outro que está ali com outro idioma fala assim, eu também estou ouvindo ele falar na minha língua. O outro que está lá também fala a mesma coisa. O Espírito Santo está atuando, mas está interpretando ali em 3 idiomas diferentes. Você está entendendo como é que o Espírito Santo faz? É um dom que as pessoas buscam, a igreja busca, mas ora muito pouco. Eu tenho o costume de orar 1, 2 horas só em línguas por dia. Por quê? Porque o Espírito Santo, o falar em línguas, ele te santifica, ele te aprimora, ele ativa os dons na sua vida. Então você precisa ter esse costume de fazer esse tipo de coisa. O segundo aí, dos dons de inspiração é a capacidade de interpretar. Uma pessoa que fala em línguas e a outra que está interpretando. Acontecia muito isso em Coríntios, mas eles não tinham discernimento e maturidade para saber o que estava acontecendo. Eu falei aqui uma vez que eu lembro de uma situação na hora do louvor que eu comecei a orar em línguas e eu sentia que eu tinha que orar mais alto. E eu comecei a orar muito alto em línguas. E de repente assim, veio aquela harmonia entre o Espírito Santo que eu fiquei ali numa situação, uma sensação muito boa e orando. Na hora que eu caí por si, o Jefferson, ele estava do meu lado com o microfone interpretando tudo que eu estava falando em línguas. Aí eu fui ficando com vergonha e fui parando. Mas eu lembro que eu peguei as últimas palavras. Às vezes o Espírito Santo vai levantar uma pessoa aqui para falar em línguas e outra para interpretar. Por quê? Porque o Espírito Santo ele quer falar alguma coisa com a igreja. Eu falo assim que hoje, tem pessoas aqui que conhecem a Fia, né, irmã do Valdeci, né? Ela tem um dom lindo, que é a interpretação de línguas. Às vezes a pessoa está orando ali, ela encosta, ela sabe tudo, o Espírito Santo está revelando para ela e ela começa a falar, o Espírito Santo está profetizando ali na hora e a pessoa está interpretando. Então é a interpretação de línguas, é uma coisa que nós temos que buscar. Por último aqui a profecia. A profecia ela surge de que jeito? É a mesma forma. O Espírito Santo dá no teu espírito, ele testifica no teu espírito o que você tem que falar para a pessoa.
E aí ele vai testificar em você o que você tem que entregar. Então você pode buscar por esses dons também. Se você buscar por eles, você encontra. E às vezes o Espírito Santo ele já distribui dentro da igreja. Para quê? Para haver uma harmonia entre a igreja. O ministério do Espírito Santo é preparar o casamento, a noiva, para um dia do encontro com o noivo. Amém? E você precisa estar preparado. Amém? Então, querido, quem busca é você. É você que se entrega. Se eu perguntar aqui para você, quantos aqui sentem que Deus quer fazer algo grande na tua vida? Tenho certeza que muitas pessoas vão levantar a mão. Mas você tem se dedicado para isso? Ezequiel fala assim, no livro de Ezequiel, que quando o anjo chama ele, é ele que entra dentro do rio. Existe uma água que dá nos tornozelos, né? Umas que dão no joelho. Ele anda mais meio quilômetro, dá na cintura. Ele anda mais meio quilômetro, mas é ele que está entrando. Dá aqui nos ombros. Existe um momento que não dá mais para ele andar. E ele tem que fazer o quê? Atravessar nado. Querido, se você não se entregar e se dedicar à oração, à busca, os maiores avivalistas que houveram na face da terra eram homens que oravam 5, 6, 7 horas por dia. Por que você acha que o Espírito Santo vai te usar muito com você orando 20 minutos por dia, 30 minutos por dia? Como é que você acha que o Espírito Santo vai te usar na palavra se você não estuda? Se você não lê? Como é que você quer cantar aquele louvor, quero conhecer Jesus, se você não lê a Bíblia? Então é você que busca, é você que entra. O Espírito Santo vai fazer assim na tua vida, a partir do momento que você se dedicar mais e mais para Ele. Amém? Eu quero te fazer uma pergunta para você. Cadê os sedentos pelo Espírito Santo aqui? Tem sedentos pelo Espírito Santo aqui? Fica de pé, querido.